Sejam bem-vindos a Betel, a nossa casa de oração. Convido vocês a ficar de pé. E nós vamos entoar este hino, esta música, já começando com uma oração, agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele fez nas nossas vidas, pedindo para que o Teu Espírito Santo nos convença e nos leve ao perfeito louvor, e que o nosso louvor esteja chegando até o altar daquele que merece toda a nossa admiração, nosso amor, nossa adoração. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Novamente, Espírito, igreja. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante a tua mão e adore. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nós te coroamos, Senhor Deus, nossa vida. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Senhor Deus, somos gratos, ó Pai, por podermos estar aqui na Tua presença, te adorando, te louvando na liberdade que o Senhor nos dá. Ó Deus, receba o nosso louvor, que possamos estar aqui limpos diante do Senhor, para prestar o verdadeiro que o Senhor merece. Consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser, tudo o que temos ao Senhor. Amém. Querido,
Esse é o dia que o Senhor fez para que você o louve, que você preste o teu culto com toda a alegria, todo o ânimo que Ele te dá. Então essa música agora, nós vamos falar o quanto o Senhor é bom. Com palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. Ele é bom e Ele é eterno. Essa é a boa notícia, Ele é eterno. E Ele veio para nos salvar, nos livrar da maldade desse mundo. Fale isso para Ele hoje. Adore ao Senhor com toda alegria, com todo o fôlego que Ele te dá. Se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças virão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança.
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor, coloca-nos sob tuas Amém. Amém. No último dia que nós estivemos aqui nesta igreja, que foi dia 31 de dezembro, agora, durante a semana, o pastor nos levou a orarmos por momentos de gratidão que nós tivemos agora em 2024. E nesse momento, eu estava no meio de vocês, eu me recordei da bondade de Deus. O quanto o Deus é bondoso conosco. Ele cuida, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos conforta de momentos que estamos precisando de um acalento no nosso coração. A presença dEle nos traz alegria, paz. E essa próxima música, ela fala justamente da bondade que Deus tem conosco, da grandiosidade que é quando Ele trouxe o Filho dEle aqui para morrer por nós na cruz. Nessa música eu te convido a falar com Deus. Você pode até fechar os seus olhos, se assim você achar melhor, e falar o quanto você o ama e o quanto é importante você ter a presença de Deus em sua vida. Então te convido a fazer isso da sua oração e de uma oração de entrega mesmo para Deus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tens.
cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que é meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer por podermos estar aqui, te louvando, te adorando, podendo falar contigo, Senhor, sem barreira nenhuma. Neste momento, ó Pai, quero pedir pela tua igreja, aquela que ficou em pé, pedindo nesse momento a sua intervenção em algum momento, em algo que eles estão passando. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus
do impossível, e que o Senhor é um Deus fiel, e que o Senhor pode mudar toda a situação. Mas também sabemos que muitas vezes o que nós queremos não é o melhor, e muito menos o que o Senhor tem para nós. Então, neste momento, dentro daquilo que cada um está pedindo, eu peço para que o Senhor faça a tua vontade em nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor leve cura ao lar que está precisando de cura. Que o Senhor leve emprego no lar que está precisando de emprego. Que o Senhor dê coragem àqueles que estão com desafios a serem tratados durante esse ano, Pai. E que o Senhor, por favor, coloque no coração deles que o Senhor está com cada um. E que tua presença se fará presente ali com eles, com cada um. Te louvamos, ó Pai, porque eu sei que o Senhor já tem a resposta para cada um aqui no tempo certo. Ajude-os a esperar esta hora, Senhor Deus. É isso que colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Meus irmãos, esse é o momento do culto em que nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes eu quero compartilhar com você uma palavra. Abra sua Bíblia rapidamente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 1 a 4. Segunda carta de Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 4, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu mesmo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. Deus é aquele que fez todas as coisas. O Senhor é aquele que é dono do ouro e da prata. Mas tem algo aqui que a Bíblia nos revela que é sensacional. E Paulo nos ensina isso através do testemunho dos irmãos da Macedônia. Caso você não se recorde, os irmãos da Macedônia eram uma igreja muito pobre. E quando eles souberam que a igreja de Jerusalém estava passando por dificuldades financeiras, eles pediram, eles imploraram a Paulo para que deixassem eles contribuir. E eles fizeram isso com grande alegria. Eles falaram: Paulo, por favor, nos deixes participar dessa graça, que é ajudar os santos de Jerusalém, a igreja que se reúne em Jerusalém. E com esse exemplo de Paulo, irmãos, eu quero te convidar a meditar através da palavra do Senhor na alegria em ser participante do auxílio aos santos. Contribua com esse trabalho, faça parte disso. Mas, irmãos, faça de coração, como participante da obra de Cristo. E eu tenho certeza, meu irmão, que se você se comprometer com a obra do Senhor, você vai ser muito mais feliz. Não porque você vai ficar rico, imagina, não sou eu que estou falando isso aqui, mas você vai saber o que é ser igreja. Amém? Vamos louvar ao Senhor e adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Santo, Santo, justo e compassivo, és só Deus, supremo Criador. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses louvores entoados a Ti, Senhor Deus, que muito nos alegra, ó Pai. Muito obrigado pelas palavras do irmão Rodrigo, Senhor Deus, que vieram em um momento oportuno também, Senhor Deus. Nos abençoe, Senhor Deus, com esses dízimos e ofertas, que eles possam servir de mantimento para a Tua casa, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, nós temos muitas obras, ó Pai, a serem feitas, ó Pai, com esses dízimos e ofertas, Senhor Deus. Levar o mantimento àquele que não tem, Senhor Deus. Levar a Tua palavra a outros lugares onde a Tua palavra não chega, Senhor Deus, através desses dízimos e ofertas. E que os irmãos, ó Pai, possam entender esse propósito, Senhor Deus. E aqueles que não entendam, Senhor Deus, toca no seu coração, ó Pai, para que com liberalidade, Senhor Deus, possam entregar tudo aquilo que Te pertence, porque todo o nosso dinheiro, Senhor Deus, 100% pertence a Ti, e nós apenas devolvemos uma parte, Senhor Deus. Abençoe esses recursos, ó Pai, de forma que, Senhor Deus, justa e honesta, Senhor Deus, para que eles possam ser empregados na Tua obra. É o que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Jesus seja contigo, amém? Que bom que você está aqui, que bom que estamos reunidos para adorar ao nosso Deus. Você que está aqui presencialmente, quero dar em nome da Igreja Batista Betel, e o nome Betel significa casa de Deus, e como casa de Deus, a casa do Pai, é um lugar de recomeços. Quero dar a você a nossa saudação de boas-vindas, e você que nos acompanha também agora pelas nossas mídias sociais, pela internet, pela Vivax TV também, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. O bom de cultuar a Deus é que nós cultuamos ao lado de outras pessoas. E eu não sei se você já cumprimentou a pessoa ao teu lado. Se você não fez isso, dá um abraço quem está pertinho de você, dê aí uma palavra de graça, uma palavra de esperança. E você que está em casa agora, em qualquer lugar, também aproveite esse momento para dar um abraço em quem está perto de você, dizer a essa pessoa: eu amo você, você é importante para a minha vida. Então faça desse momento um momento também de alegria, de comunhão, de paz, de renovo sobre a sua casa. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós iremos ler um verso da palavra de Deus, que é o versículo 37. O versículo 37, nós iremos fazer a leitura desse texto da palavra de Deus. Você pode ler comigo em uma só voz o texto que está sendo projetado agora na tela? Leia comigo esse texto da palavra de Deus. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Você crê que você é um vitorioso em Cristo Jesus? Amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós cremos que essa palavra é fiel e verdadeira. Por isso, meu Pai, nós nos alegramos em saber que por intermédio de Cristo somos mais do que vencedores. Que essa verdade ela possa, meu Pai, internalizar em nosso coração, fazer raízes profundas para que o nosso proceder seja o proceder de pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Nesse nome eu suplico essa graça, pedindo que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Vitoriosos. Algumas pessoas anseiam por uma vitória na sua vida. Talvez a vitória na sua vida seja
a cura de uma doença. Esta será a sua vitória. Para outros, a vitória em sua vida será um emprego, um novo emprego. Para alguns, a vitória será a reconciliação com os seus familiares, com os seus amigos. Cada um tem um objetivo na vida, e esse objetivo faz com que você saia da sua casa, levante da sua cama, com o desejo de conquistar aquela vitória, aquele troféu que você já deu o nome, e você sabe qual é o nome da sua vitória. As vitórias que nós lutamos diariamente. Mas quando nós pensamos em vitória, nós precisamos também abrir os nossos olhos, ampliar a nossa visão de mundo, para observar também o que está acontecendo ao nosso redor. Como ser uma pessoa vitoriosa numa sociedade doente, numa sociedade em crise, numa sociedade que está ao caos. A nossa vida é uma disputa constante. Você disputa vaga de emprego, vaga na faculdade, vaga de estacionamento no shopping, vaga para tentar conseguir alguma coisa na vida. Você disputa com muitas pessoas. Você não vê a hora de ser um vencedor, de estar, como alguns dizem, no seu lugar ao sol. Mas no mundo, com 8 bilhões de pessoas com tantos problemas, pessoas que estão morrendo de desnutrição, pessoas que estão morrendo porque não têm acesso à água potável, talvez os nossos olhos se voltem para uma outra direção. Será que hoje, o que você tem, já não revela que você já é uma pessoa vitoriosa? O que você tem, já não revela que você é uma pessoa vitoriosa? Você tem um lugar para dormir, você tem uma roupa para vestir, você anda sem aquela preocupação de um conflito, de um bombardeio cair agora. Isso já não revela o quanto nós somos vitoriosos? Isso sim, são indicativos. Mas há um outro indicativo que também precisa ser destacado, que é o indicativo espiritual. E a carta que Paulo escreve à igreja de Roma, ele vai desenvolver justamente a nossa posição em Cristo, quem nós somos em Cristo e como nós devemos viver essa nova vida em Cristo. Para você entender o texto que foi lido e citado por nós, Romanos 8, versículo 37, é importante observarmos o que Paulo escreveu até aquele momento. Começando pelo capítulo 1, nós vamos observar que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai descrever que o nosso Deus se revelou a toda a humanidade. Deus, a quem nós adoramos, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, ele se revela. É um Deus transcendente, mas é um Deus imanente, ou seja, ele transcende a tudo que ele criou, mas ele também se relaciona com a sua criação. Diferente dos gregos que tinham como concepção os deuses do Olimpo, que estavam distante da vida deles e que apenas usavam a humanidade para satisfazer os seus desejos e caprichos. Deus não precisa da humanidade para nada, Ele é pleno, Ele é suficiente, Ele é eterno. E Paulo, no início da sua carta, ele já vai deixar isso muito claro, que o Deus que se revelou, ele se revelou à humanidade, mas o homem optou em deixar Deus, de modo que o homem sem Deus, ele primeiramente é indesculpável. Indesculpável por quê? Conforme capítulo 1, versículo 20, pois desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus, ele se revela pela criação, de modo que não tem aquela máxima do homem inocente. Aquela pessoa que está no local distante,
naquele local, naquele recôndito do planeta, ele precisa ter uma noção de Deus. Não, à luz da palavra, todo ser humano ao longo da história, sim, tem percepção de que há um Deus Criador. Porém, esses homens que têm a noção de que há um Deus Criador e que adoram e veneram os astros, veneram os animais, veneram a si mesmo, deixaram de adorar o Deus eterno, que é bendito para todos sempre, e começaram a adorar a esses elementos. Deus fala que Ele entregou essas pessoas aos seus desejos. Logo, o homem sem Deus está perdido. No capítulo 2, Paulo agora vai falar sobre a questão da imparcialidade dele, aonde os judeus poderiam dizer, bom, já que o mundo está perdido, nós agora temos uma questão de conforto diante de Deus. E aí a palavra vai justamente contra aqueles homens que achavam que por ser descendente, ter a nacionalidade, nascer num país, eles já estavam numa condição espiritual melhor do que uma outra pessoa que não nasceu em Israel estava vivendo. Então, o homem sem Deus, nascido em qualquer local do mundo, o homem que nasceu em Israel e que tem a noção da lei, mas que não guarda a lei, que não adora ao Deus verdadeiro, eles estão na mesma condição, perdidos. Por isso que no capítulo 3, Paulo vai justamente dizer isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como é que nós somos justificados? No capítulo 4 agora, Paulo vai usar o exemplo do Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé e não pelas obras. Sendo assim, Abraão tornou-se para nós o pai da fé, mas primeiro ele creu e depois ele foi justificado. Capítulo 5, então, Paulo vai começar continuar a sua explicação, dizendo que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós, sem Deus, não temos esperança, se nós precisamos da fé, qual é o processo? O processo não é a lei, porque a lei se revelou que era incapaz do homem ser salvo por meio da observância dela, porque ninguém conseguiu obedecer a lei. Então Cristo, ele é enviado a esse mundo para que por intermédio dele nós pudéssemos sim ter vida e vida eterna. No capítulo 5, a partir do versículo 8, nós vemos o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse texto pode, às vezes, passar por nós de maneira rápida e desapercebida. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos pessoas inimigas de Deus. O ser humano declarou guerra contra Deus. Os nossos primeiros pais no Jardim do Éden declararam guerra quando eles desobedeceram a ordem de Deus. Naquele momento o pecado entrou no mundo, o pecado ele corrompeu o coração da raça humana. A partir desse momento que o pecado corrompe o nosso coração, corrompeu o coração da humanidade, os nossos atos para com Deus sempre são atos de rebeldia. Não houve poucas vezes que Deus sempre buscou reconciliar-se com o homem. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam quando ouviram a voz de Deus. Deus foi até eles. Quando a nação de Israel começou a desobedecer a Deus, Deus foi até a nação de Israel para que pudesse ter ali o chamamento daquele povo para os caminhos de Deus. Sempre partiu de Deus o ato da reconciliação. E agora Deus ele envia seu Filho, ele prova o amor dele para comigo e para com você, a ponto de Cristo morrer em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. E talvez você possa pensar, bom, todo mundo é pecador. É verdade, porque o texto sagrado diz isso.
Todos pecaram e destituídos, privados estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado faz com que nós, além de termos essa separação de Deus, faz com que Deus se torne o nosso inimigo. Tudo aquilo que Deus ele estabelece para nós seguirmos, nós vamos levantar a nossa força para ir contra. Deus, depois de mandar o dilúvio, abençoar a terra, estabelecer a aliança com Noé, fazendo com ali o arco-íris fosse o símbolo. Depois de um tempo, o que a humanidade fez? Começaram a construir uma torre, a torre chamada Babel, porque ali Deus veio e confundiu a língua dos homens. Os homens sempre se colocam em atos de rebeldia contra Deus. Ser inimigo de Deus é uma das condições que um homem sem Cristo, ele se encontra, inimigo. E quando você pensa no inimigo, você quer bem para o seu inimigo? De modo algum. Você quer ver o seu inimigo destruído, você quer ver o seu inimigo aniquilado, você não vê a hora do seu inimigo deixar de existir. O homem não quer saber de Deus, a humanidade se volta contra Deus, a humanidade se volta se volta contra tudo aquilo que o nosso Deus estabelece em sua palavra. Assim Paulo ele avança falando que nós por meio de Cristo recebemos a reconciliação, estando num estado espiritual terrível. Deus ele nos amou não quando eu e você nos tornamos pessoas boas. Deus não esperou você melhorar a sua forma de pensar, o seu comportamento. Deus ele ama você, Deus se preocupa com você, Deus ele deu o melhor em resgate da sua vida morta espiritualmente, que foi o envio do Filho dele, para que você pudesse ter vida. Assim já entramos no capítulo 6, de Paulo falando sobre a graça. Uma vez que a graça nos alcançou, agora a nossa vida precisa mudar. Paulo ele vai começar aqui no capítulo 6 com a seguinte expressão: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Para que a graça transborde? E ele vai combater esse pensamento. Você foi alcançado, Deus te tirou de uma condição espiritual de perdido para uma condição espiritual de filho. Agora o que você precisa fazer? Você não pode ter mais esse comportamento. Você precisa agora ter um comportamento de um filho, que é um vencedor. E assim entramos no capítulo 7, aonde Paulo vai falar sobre a lei. A lei então falhou, e ele vai fazer aqui um contraste sobre 3 tipos de reino. O reino da morte que imperou de Adão até Moisés, o reino da lei que veio a partir de Moisés até Cristo, e o terceiro reino que é o reino da graça que iniciou com o Senhor Jesus. Então Paulo agora ele faz uma defesa acerca da palavra de Deus, da lei, porque alguém pode dizer, bom, a lei falhou. E aí Paulo vai justamente combater essa ideia, quando nós vemos no versículo 12 do capítulo 7, e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O que falhou não foi a lei, o que falhou não foi a palavra, porque a palavra e a lei do Senhor é boa. O que falhou foi eu e você, que não tem condições de cumprir os mandamentos de Deus. Mandamentos do tipo: não cobiçarás, não matarás, não dará falsos testemunho, não adorarás outros deuses, honrará pai e mãe. O que falhou não foi a lei, somos nós. Nós que não temos a condição de cumprir as leis que o nosso Deus confiou a nós. Por isso que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crer. Deus, sabendo disso, enviou Cristo, e a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós agora começamos uma nova trajetória, e essa trajetória, ela vai trazer para nós a consciência de que eu estava condenado, e agora por meio da graça de Jesus eu não estou mais condenado. Para você, isso pode não parecer tão algo sério,
mas a nossa condição espiritual sem Cristo é algo desesperador. Eu citei aqueles dados no mundo para você ter uma visão de que o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece cada pessoa, as 8 bilhões de pessoas habitantes no planeta, Deus conhece cada uma pelo nome. Deus conhece você pelo seu DNA. Deus conhece você pelos seus pensamentos. Deus conhece você na sua identidade. Deus conhece você no seu íntimo. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele ama você e se preocupa com cada pessoa desse planeta. É esse Deus grandioso que nós adoramos. É esse Deus maravilhoso que se revelou. E a graça dele, revelada em seu Filho Jesus, agora, quando ela alcança um homem, nós deixamos de ter uma condição de escravos e condenados e nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E aqui encontramos justamente a conexão com o tema da mensagem, seja vitorioso em 2025. O que isso significa dizer? Se você não entregou a sua vida a Cristo, não reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, a vitória que você precisa para a tua vida é Jesus. A vitória que você precisa para estabelecer um marco na tua trajetória é Cristo. A vitória que você precisa é a vitória sobre a condenação da perdição eterna. É essa vitória que você precisa na tua vida. E essa vitória, ela é uma vitória para nós, conquistada por Cristo, não é uma vitória que eu e você lutamos por ela. E é isso que Paulo procurou construir até aqui. A nossa vitória é Cristo. A nossa salvação é dádiva de Cristo. O amor de Cristo nos alcançou. Não foi você que fez algo para merecer a sua salvação. Não foi você que fez algo para dizer a Deus: Deus, eu mereço estar sentado aí no céu, porque eu fiz por merecer. De modo algum. A nossa vitória foi a humilhação de Cristo, ao vir a esse mundo, assumir a forma de um homem mortal e morrendo naquela cruz. Cristo, Ele morreu por nós. A nossa vitória não é porque nós estamos aqui reunidos. A nossa vitória, ela veio decorrente da dor de Jesus. A nossa vitória não é uma vitória quando alguém pode dizer: eu consegui derrotar um gigante. Talvez esta poderia ser a narrativa que os gregos gostariam de ouvir dos crentes em Jesus. Quem é o seu Deus? O meu Deus é um Deus que derrotou Poseidon, Zeus e o Hades com um só golpe. Esse é o Deus. Uau! O seu Deus derrotou Zeus, Poseidon e Hades num só golpe? Realmente o seu Deus é poderoso. Outros poderiam falar assim: bom, quem é o seu Deus? O meu Deus é um Deus que, quando Ele se revelou, Ele conduziu o exército e aniquilou Roma. Esse é o meu Deus. Agora, qual era a mensagem do povo de Deus? Quem é o seu Deus? O meu Deus, Ele é um judeu, nasceu numa cidade chamada Belém. Ele era filho de um carpinteiro e ele foi morto numa cruz. Esse é o Deus que eu sirvo, que ao terceiro dia ressuscitou. Percebam aqui as narrativas. Por isso que Paulo vai também dizer à igreja de Corinto que a mensagem do Evangelho é loucura. É loucura você conceber que um Deus criador dos céus e da terra, de tudo que existe, Ele veio na figura humana e Ele é um Deus todo-poderoso, mas um Deus que morreu numa cruz. Uma morte que nem um romano era merecedor de morrer. Mas é esse Deus que derrotou todo o sistema.
É esse Deus que derrotou toda a estrutura religiosa. É esse Deus que derrotou todos os conhecimentos humanos, para que você hoje, e assim como eu, pudéssemos desfrutar dessa verdade. A verdade de que Deus nos ama. E a vitória que Deus nos dá não é uma vitória conquistada por nós, não é uma vitória da religião, não é uma vitória de um sistema político, não é a vitória de um sistema econômico, não é a vitória de um grupo que se reúne, é a vitória do Cristo ressurreto. Essa é a nossa vitória. A vitória pela qual a morte não teve poder para derrotar. Porque se existe algo que esses homens, reinos, impérios e inclusive divindades apresentadas por homens não conseguiram derrotar, foi a morte. Mas o nosso Deus, Jesus, venceu a morte. Essa vitória nos foi dada por meio do amado Jesus. Essa é a vitória que Deus ele tem apresentado para mim e para você. E é por isso que nós, uma vez alcançados por essa graça, nós podemos ter a certeza de que não apenas essa graça nos alcançou, nos libertou, mas essa graça nos selou para um grande dia. E é por isso que Paulo vai agora, nesse texto lido especificamente, versículo 37, dizer que em todas essas coisas, quais são essas coisas, Paulo? Sobre a lei, sobre as injúrias, sobre a morte, sobre tudo, nós somos mais do que vencedores. E para ficar mais claro, no capítulo 8, versículo 31, começa a descrever de uma maneira mais rica sobre o que, ou sobre quem nós somos vencedores. Olhe só o que diz o texto: que diremos, pois, a essas coisas? Tudo que Paulo falou anteriormente, a nossa vida em Cristo, sermos reconciliados com Ele, sermos herdeiros, nós não somos mais escravos, somos herdeiros. Agora ele vai avançar: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura não poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, amém. Irmão, você é mais do que vencedor, porque Cristo te ama, e você desfruta dessas bênçãos. Você pode não ter a casa que você quer morar, você pode dirigir o carro que você não gostaria, andar a pé, ter enfermidade, ter qualquer coisa, mas todas essas lutas não irão separar você do amor de Deus e das promessas que Ele fez para a tua vida. Quando essa verdade internaliza em nós, que eu já sou um vitorioso, e que por causa de Cristo eu já desfruto da vitória, da bênção, tudo nesse mundo para mim se torna descartável, sem valor. Tudo. O ponto é que os filhos de Deus não entendem que são vitoriosos e precisam se equiparar com aquilo que esse mundo está dizendo que é vitória. E você troca a verdadeira vitória conquistada por Cristo na cruz
pelas vitórias desse mundo que não são vitórias, foram tudo derrotado. Você talvez esteja trocando a vitória que Deus te deu, o título de filho de Deus, filha de Deus, para estar ao lado de pessoas que te afastam de Deus e do Pai. Talvez a vitória que você tanto mira na tua vida e mirou para o ano de 2025, não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você hoje. Enquanto 8 bilhões de pessoas no mundo, o qual fazemos parte, estão andando de um lado para o outro, alguns sem saber o que fazer, você tem agora a palavra de esperança para levar a esse mundo. O Deus que nós servimos é um Deus que nos ama e que nos deu a vitória. E isso pode ser ofuscado porque nós queremos ter, enquanto o nosso Deus nos chama para ser. A vitória do mundo é o ter, a vitória do cristão é o ser. A vitória da sociedade sem Cristo é o ter o título, ter o dinheiro, ter. A vitória do crente em Jesus é o ser filho de Deus, ser chamado pelo Pai, ser amado pelo Pai, ser pertencente do reino de Deus, ser pertencente de promessas celestiais que não deixarão de valer. O que você está procurando na tua vida? O ter ou o ser? Eu quero convidar você para uma reflexão tua agora com essa pergunta. No mundo, com 8 bilhões de pessoas que lutam para ter, Deus nos chama para sermos filhos de Deus. Aonde você está nessa equação aqui? E talvez nesse momento de conversa com Deus, você pode descobrir uma coisa. Você pode descobrir que você só quer ter. Eu quero ter um bom casamento. Eu quero ter bons filhos. Eu quero ter um bom emprego, Deus. Eu quero ter tanta coisa. Quando você e eu poderemos orar, Pai, eu quero ser igual a Cristo. Há um hino que cantamos muitas vezes. Tenho um desejo sem igual. Quero ser como Cristo. Quero ser como Cristo. A vitória de Cristo não foi a vitória que esse mundo conseguiu reconhecer. E talvez esse mundo não vá reconhecer a tua vitória. Você é crente? Sou. Mas você é tão derrotado, você não tem nada. Pelo contrário, eu tenho tudo. Você é crente? Sou crente. Mas eu olho para a tua casa, eu olho para a tua vida, porque um crente, filho do rei, tem que viver em coberturas. Você não entendeu nada, né, querido? Ser filho do rei. Ser filho do rei significa que eu tenho promessas que não estão para esse mundo. Ser filho do rei é ser como Cristo. É ter coisas boas? Sim. Posso ter. Não há nenhum problema nisso. Mas isso não vai ser o que vai conduzir minha vida. E pode ser que você chegou até aqui com seu coração cheio de comparação. Meu vizinho tem, meu cunhado, minha cunhada tem, eu quero ter.
Se Ele tem, eu também vou ter. Se Ele faz, eu também vou fazer. Quando na verdade Deus pode estar falando: filho, entenda a sua posição hoje comigo. Você não é um qualquer. Eu venci por você. Eu venci por você naquela cruz. Se você está buscando essa vitória e deseja viver essa vitória de Cristo na tua vida, nós queremos orar com você nesse momento. Se você entrou aqui nesse culto, você que está nos acompanhando agora, e você ainda não fez a entrega do seu coração para Cristo, você não vai ter a verdadeira vitória na tua vida. Porque a verdadeira vitória é Jesus. Jesus, Ele também não quer ser o teu troféu. Porque o outro problema é fazer de Jesus um troféu na nossa vida. Jesus, Ele não é um troféu. Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que entende que precisa dessa vitória na tua vida. Não para potencializar o seu discurso, mas para destruir o seu discurso. Porque se uma das coisas que Cristo faz é destruir o discurso da humanidade, quando Ele diz: eu não tenho um lugar para reclinar a cabeça. As aves têm ninhos, a raposa tem o seu covil, eu não tenho lugar para reclinar a cabeça. Jesus não quer ser um amuleto na tua vida, um anexo. Ele quer ser o Senhor, a sua vitória, a razão do seu viver. E se você nessa manhã entende isso, é graça de Deus na tua vida, não é competência do pregador, não é a estrutura desse culto, é a graça, porque quem nos alcança é a graça. E nós como igreja queremos orar com você, que está aqui, e que deseja manifestar essa tua decisão. Eu quero começar assim, o ano de 2025, de uma maneira diferente. Eu quero começar 2025 sendo um vitorioso em Cristo, por meio de Cristo e para a glória de Cristo. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, nós queremos orar com você nesse momento. E aonde você está agora, aqui ou em qualquer lugar nos acompanhando pela internet ou pela TV, eu quero convidar você a manifestar a tua decisão. Por isso eu quero perguntar se entre nós alguém entende do amor de Deus sobre a sua vida, entende sobre essa vitória que Deus nos dá e deseja entregar a sua vida a Jesus e deseja compartilhar conosco. Se você deseja, eu vou pedir para que você que aqui está, erga uma das mãos e com esse gesto você está dizendo: sim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Há alguém entre nós? Só erga uma das mãos, para que nós possamos identificá-lo, ou aqui embaixo, ou na galeria. E se você está em casa, coloque aí nos comentários: eu quero entregar minha vida a Cristo. Há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Cristo? Não é entregar a vida para a igreja, é a Cristo.
a nossa decisão é uma bênção. E a nossa decisão também tem um peso, o qual o nosso Deus sempre irá, na sua infinita graça, respeitar. Que a graça de Deus seja sobre você, que está aqui, com você que nos acompanha. Vamos celebrar esse momento também na nossa história, trazendo à nossa memória o que Jesus fez por nós. Como igreja, cremos que esse memorial, aonde nós estamos agora celebrando, é uma das ordenanças de Jesus à sua igreja. E como ordenança de Jesus, iremos obedecer até que Ele venha. A ceia é um convite do nosso Deus para os seus filhos. É quando nós trazemos à consciência essa obra salvífica do nosso Deus. Por isso nós convidamos a todos os irmãos, crentes em Jesus, batizados, para partilharmos do pão, partilharmos do cálice, trazendo à nossa memória a obra de Jesus naquela cruz do Calvário. Os nossos irmãos estarão se aproximando de você, e à medida que você receber os elementos da ceia, você poderá também fazer um tempo de oração pela tua vida. Ore, porque se nós estamos participando dessa mesa, é porque Jesus nos deu essa honra e essa alegria. Então, à medida que os nossos irmãos se aproximarem de você, coloque-se em pé, receba os elementos da ceia. Porque Ele é santo, Ele é digno de toda a nossa adoração. Palmas! Eu te bendirei, com tuas bênçãos eu provar. Quando eu me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, por a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho da aflição, se a dor tomar teu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Mas soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor.
Amém. Amém. Vamos celebrar esse momento também na nossa história, trazendo à nossa memória o que Jesus fez por nós. A ceia do Senhor é um memorial que nós celebramos em nome de Jesus. A ceia do Senhor tem um significado e uma das ordenanças pela qual o nosso Senhor Jesus deixou. O nosso Senhor Jesus deu-nos duas ordenanças: o batismo, para todo aquele que nele crê, e a ceia, fazer isso em memória de mim. Como igreja, cremos que esse memorial, aonde nós estamos agora celebrando, é uma das ordenanças de Jesus à sua igreja. E como ordenança de Jesus, iremos obedecer até que Ele venha. A ceia do Senhor, ela traz também consigo justamente o que Jesus fez naquela cruz do Calvário, em nosso lugar, em nosso favor, para que nós venhamos caminhar segundo os passos que o nosso Deus deseja para conosco. A ceia do Senhor, em momento algum, é um momento onde nós, igreja, trazemos sobre nós um poder diferenciado. A ceia é um convite do nosso Deus para os seus filhos. É quando nós trazemos à consciência essa obra salvífica do nosso Deus. Por isso nós convidamos a todos os irmãos, crentes em Jesus, batizados, membros dessa igreja ou de outra igreja cristã evangélica, que estão em comunhão com o nosso Pai, para partilharmos do pão, partilharmos do cálice, trazendo à nossa memória a obra de Jesus naquela cruz do Calvário. Os nossos irmãos estarão se aproximando de você, e à medida que você receber os elementos da ceia, você poderá também fazer um tempo de oração pela tua vida. Ore, porque se nós estamos participando dessa mesa, é porque Jesus nos deu essa honra e essa alegria. Então, à medida que os nossos irmãos se aproximarem de você, coloque-se em pé, receba os elementos da ceia. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo servirão às suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor
convidar você agora para uma movimentação. Está com o seu cálice na tua mão? Kit a eles. Eu quero que você troque com alguém. E não necessariamente quem está do teu lado. E não é porque você deu para a pessoa do teu lado, a pessoa do teu lado tem que dar para você. Então, compartilhe aí, troque com a pessoa perto de você aí o cálice. Pode sair do seu lugar. Pode trocar mais de uma vez se você quiser. Sabe por que esse movimento? Esse movimento de compartilhar do cálice é para lembrar que nós temos a missão de compartilhar a mensagem do Evangelho. O pão não é nosso, o pão é do nosso Pai. Quando nós trazemos a consciência de que a igreja é o corpo de Cristo, que nós temos a missão, o ministério da reconciliação, Deus te colocou nesse mundo como embaixador para que você possa reconciliar o maior número possível de pessoas com Jesus. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, fala que Jesus, ele, depois de cear, tomou o pão e disse, depois de ter dado graças: esse pão é meu corpo que é repartido por vós. Fazei isso em memória de mim. Naquela cruz, esse pedaço de pão simboliza justamente o corpo de Jesus, que foi dilacerado, moído, em seu favor, em meu favor. Esse pão, frágil, mas representa uma coisa importante. A linguagem universal para falar de alimento é pão. A linguagem universal para falar sobre o alimento é pão. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida que Deus Pai enviou dos céus para nos salvar. Por isso eu quero convidar você, em memória de Jesus, trazendo o feito de Jesus naquela cruz do Calvário por mim e por você, que possamos agora partir pão, celebrar o pão em memória de Jesus. Em memória de Jesus, comamos o pão. A uva da onde extraímos o suco, uma fruta que também precisa de cuidados para ser cultivada. A uva gera para nós justamente esse suco. Esse suco que simboliza o sangue de Jesus. Sangue derramado naquela cruz em meu favor, em teu favor. Deus, Ele ama você. Irmão, irmã, nesse momento, nós não estamos apenas partilhando do pão e bebendo do cálice em memória de Jesus. Nós estamos anunciando que Jesus voltará. Nós estamos assumindo o compromisso de viver uma vida vitoriosa. E pode ser que na tua vida como crente em Jesus, você deixou de ser vitorioso e vitoriosa, e tem dado lugar ao pecado. E o que está tendo vitória na tua vida é o pecado da ganância, o pecado da mentira, da idolatria. Mas eu creio pela fé que hoje Jesus também
está libertando você desses males que têm mantido a tua vida. E ao participar dessa ceia, é o momento de nós trazermos à nossa consciência o compromisso que temos com Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nos dar vitória. Qual é o pecado que tem dominado você? Que tipo de coisa que está no teu coração, pecaminosa, que não deveria estar como crente? Qual é o nome? E eu quero convidar agora para você dar o nome. Senhor, perdoa meu pecado. Não, qual é o nome do pecado? Ah, Deus, que bom, não tem um pecado. Então você já é mentiroso, porque a palavra de Deus diz que quem não tem pecado se torna mentiroso. Qual é o nome do pecado? Fale agora para Deus. E agora que você disse, você crê que Jesus tem poder para te libertar? Então eu quero convidar você a se colocar em pé. Você vai dizer comigo bem forte que o sangue de Jesus tem poder. Porque Ele tem poder para libertar e nos purificar de todo o pecado que nós confessamos. Isso é palavra de Deus. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Você pode dizer comigo, o sangue de Jesus tem poder? No 3? 1, 2, 3. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Bebamos o cálice. Vamos orar? Pai, acabamos de declarar que o sangue do Senhor Jesus tem poder. Nós cremos. E Pai, eu venho pedir que a Tua graça maravilhosa, salvadora, redentora, venha de uma maneira transbordante sobre a vida de cada irmão que aqui se encontra. Vindo, meu Pai, animar, encorajar, dirigir e libertar. Pecados foram confessados e nós cremos pela fé que o sangue de Jesus nos perdoou, nos purificou de toda injustiça. Agora, ao retornarmos para o nosso lar, que nós possamos sair daqui com essa consciência, que em meio a bilhões de pessoas, o Senhor nos ouve, o Senhor nos enxerga, o Senhor sabe da nossa dor, o Senhor não nos ignora. Que em meio a bilhões de dores, a nossa dor não é ofuscada, pelo contrário, ela é assistida e tratada conforme o Teu querer. Por isso, meu Pai, que o caminhar do Teu povo seja um caminhar triunfante, porque nós servimos a um Deus que venceu, que reina e que voltará. Em nome de Jesus, derrame sobre nós a Tua paz, é o que eu peço. Em Teu nome, amém. Deus te abençoe. Dê um abraço quem está perto de você. Vá na paz.